Em uma noite, alguém é visto pegando uma caixa contendo armas, pegando um uniforme e escrevendo uma carta. Estava escrito: agosto de 1943. A história nos leva para uma base aérea aliada na Nova Zelândia. Uma mulher com o braço quebrado e contusões no rosto é vista carregando uma bolsa em forma de caixa. Ela parece apressada, procurando por um avião chamado False Errand. O nome da mulher é Margaret, e ela foi quem roubou as armas, o uniforme e escreveu a carta anteriormente. Após procurar, Garrett finalmente encontra o avião que estava procurando. Ela lembra de embarcar no avião e informa a um dos soldados que foi ordenada a se juntar ao voo naquele avião. Garrett então entrega a carta de ordem do major para outro soldado que estava tentando afastá-la. Após verificar a carta, o soldado a entrega ao capitão. A tripulação começa a se agitar por ter uma mulher no seu avião. O capitão, que verifica a carta de Garrett, ainda estava incerto sobre a autenticidade da carta, mas também não quer lidar com o major, porque o avião precisa decolar imediatamente. Então o capitão ordena à sua tripulação que coloque Garrett na carga por enquanto. Garrett, que é pedida para entrar no porão de carga, se sente bem confusa, porque não era esperado que ela carregasse o pacote para um espaço estreito de carga. Um soldado então se oferece para guardar o pacote. Embora um pouco hesitante, Garrett finalmente confia o seu pacote ao soldado. Garrett também avisa que o pacote é frágil e deve ser mantido sempre na posição vertical. Finalmente, Garrett entra no porão de carga, um espaço estreito que só comporta uma pessoa, e o avião decola. Após verificar a condição do cômodo, Garrett coloca os fones de ouvido lá para se comunicar. Os soldados estavam falando sobre ela naquele momento. Garrett, se sentindo desconfortável, finalmente se junta à conversa e os cumprimenta. Os soldados, percebendo que Garrett podia escutar a conversa deles, riem e se desculpam. Eles começam a conversar e perguntam o nome da Garrett. Garrett se apresenta como um oficial de voo. Os soldados também se apresentaram. Dorn, o sargento técnico Taggart, como operador de rádio Tenent Finch, o navegador soldado Beckley, o atirador de cauda Reeves, o capitão, o copiloto William da Força Aérea Real da Nova Zelândia e o sargento de equipe Quaid, que estava guardando o pacote da Garrett. Eles começaram a perguntar quem ela era, já que sabiam que não haviam mulheres no Arcor. Garrett informou que ela fazia parte da Força Aérea Auxiliar Feminina da Real Força Aérea Britânica. O avião estava a uma altitude de 6.000 pés e estava prestes a alcançar a sua altitude máxima de 8.000 pés. A tripulação continuava a questionar Garrett e a menosprezar por ser mulher. Finalmente o capitão ordenou à tripulação que parassem a conversa. Naquele momento, Garrett parecia ver algo na asa direita do avião. Ela contou ao capitão e à tripulação sobre isso, mas eles não acreditaram nela. Mesmo que Garrett assegurasse que o que ela viu era real, eventualmente o capitão ordenou que Garrett saísse do porão de carga, mas infelizmente a alça da porta do porão quebrou. Garrett informou o capitão sobre isso, e o capitão e a tripulação estavam perplexos, porque a alça da porta era feita de aço. Finalmente, o capitão ordenou que algumas pessoas ajudassem a Garrett. Aqueles que desceram ao porão de carga para ajudar a Garrett a subir acharam estranho porque muitas partes do avião estavam soltas e fios elétricos foram cortados. Eles suspeitavam que a Garrett havia feito isso, mas ela negou. Garrett começou a entrar em pânico e pediu à tripulação para ajudá-la a sair do porão de carga. O capitão, irritado com seus gritos de medo, cortou a linha do rádio e ordenou à tripulação que deixassem a Garrett no porão até que ela se acalmasse. Garrett, incapaz de fazer qualquer coisa, ficou sozinha no porão. Naquele momento, Garrett viu um avião japonês e tentou se comunicar com o capitão. De repente, uma criatura estranha apareceu, abrindo a porta do porão bem na frente da Garrett. Garrett tentou segurar a porta, quebrando seus dedos no processo. Com um grande esforço, Garrett conseguiu afugentar a criatura com uma pistola escondida na sua abraçadeira, que na verdade não estava quebrada. A tripulação escutou o disparo, reconectou o rádio e perguntou a Garrett se ela estava portando uma arma de fogo sem permissão. Garrett disse que era o som de um pássaro batendo no avião, enquanto a tripulação ainda estava debatendo e duvidando da história da Garrett. Taggart informou ao capitão que ele havia recebido informações do controle de rádio de que a Garrett não estava registrada na Força Auxiliar Feminina. O capitão ordenou que retirasse Garrett do porão para interrogatório, mas Garrett segurou a porta do porão. Naquele momento, Garrett contou ao capitão e aos outros que viu um avião japonês que provavelmente vai atacar eles em breve. O capitão e a tripulação não acreditaram na Garrett, porque os japoneses nunca voaram à sua altitude naquelas horas.
Já que o capitão e os outros não acreditaram nela, Garrett foi forçada a assumir o controle da arma no porão para atirar no avião japonês que se aproximava. O capitão e a tripulação ficaram surpresos, porque o que a Garrett disse acabou se mostrando ser verdadeiro, e também porque Garrett conseguiu atirar no avião japonês de uma distância considerável. O fato de sotaque da Garrett ter mudado de britânico para americano os deixou ainda mais chocados e suspeitos sobre quem Garrett realmente era. Garrett assegurou a eles que ela não era uma agente inimiga. Garrett viu a criatura novamente. A criatura tentou entrar na área deles, e Garrett contou ao capitão e aos outros que havia uma criatura aterrorizante no avião. Beckley, que também viu a criatura, apoiou a alegação da Garrett, mas o capitão e os outros ainda não acreditavam e achavam que Beckley havia sido manipulado por Garrett, possivelmente devido ao pacote que ela estava carregando. Eles suspeitavam que o pacote era um dispositivo que controlava a mente. No entanto, Dorne também apoiou Garrett e Beckley, dizendo que também viu a criatura estranha na asa direita do avião e que parte do motor do avião havia falhado repentinamente. Escutando o debate, o capitão finalmente ordenou que abrissem o pacote que Garrett estava carregando. Quaid, que tentou proteger o pacote, eventualmente desistiu. Garrett implorou para que não abrissem o pacote secreto, mas ignoraram as suas advertências. Garrett só pôde se render enquanto eles abriam o pacote secreto. O som de um bebê chorando foi ouvido. A tripulação ficou chocada, porque o pacote que Garrett estava carregando era na verdade um bebê. Quaid gritou para devolver o seu bebê. Acontece que o bebê era o resultado do caso de Quaid com Garrett, que estava casada. Garrett finalmente revelou quem ela realmente era. Ela começou a contar que casou jovem e que seu marido era um bêbado que frequentemente a agredia. Quando a guerra estourou, Garrett decidiu servir ao país para se afastar do seu marido. Foi então que Garrett e Quaid se conheceram, mas Quaid a deixou depois que Garrett lhe contou que ela estava na verdade casada. Garrett estava grávida do filho do Quaid na época. O marido da Garrett, que descobriu sobre o caso, veio à base para matá-la. Não querendo ir com seu marido bêbado, Garrett roubou um papel timbrado e um uniforme e fugiu do seu marido. Ela planejou pegar carona no avião para Samoa. Ela também pediu a uma enfermeira para sedar o seu bebê. O capitão, ao escutar isso, disse que, uma vez que pousassem, Quaid e Garrett seriam detidos por ordem da Força Aérea dos Estados Unidos. Enquanto isso, os aviões japoneses estavam se aproximando, prestes a atacá-los. A tripulação dentro do avião ficou assustada com a aparição de estranhas criaturas que os atacavam. Garrett só podia perguntar o que estava acontecendo e chorava. Após a tripulação lutar com Quaid, caindo e a perda da caixa do bebê, Garrett viu a criatura carregando a bolsa com seu bebê. Ela disparou contra a criatura para afastá-la da caixa do bebê, e seu esforço foi bem sucedido. A criatura fugiu, deixando a caixa para trás. Garrett então tentou recuperar o seu bebê. Enquanto isso, os aviões japoneses começaram a atacar. Com um grande esforço, Garrett finalmente conseguiu recuperar a caixa contendo seu bebê e tentou voltar para dentro do avião, mas a sua mão escorregou e ela caiu para fora. Naquele momento, um avião japonês explodiu, fazendo com que o corpo de Garrett caísse de volta para dentro do avião. Dorne, surpreso ao ver Garrett de volta ao avião, ficou pasmo e acabou sendo morto por soldados japoneses. Beckley, que estava ocupado em um tiroteio, também ficou surpreso com a maneira como Garrett conseguiu voltar para o avião. Garrett, vendo Taggart sendo atacado pela criatura, ajudou, mas Taggart acabou caindo do avião. Após conseguir afastar a criatura, Garrett informou ao capitão e a William, sugerindo que jogassem a carga fora para estabilizar o avião para o pouso. Naquele momento, os aviões japoneses começaram a atirar contra eles. O capitão foi morto pelos tiros, enquanto William foi apenas ferido. Garrett disse a William que a única maneira de sobreviver seria fazendo um pouso de emergência. Garrett informou a Finch que o avião faria um pouso de emergência, mas Finch, achando que Garrett estava brincando, foi morto por um avião japonês. Quaid, que ainda estava vivo, estendeu a mão para ajudar a chocada Garrett a se levantar. Enquanto isso, a criatura voltou ao avião e atacou Beckley. Garrett, vendo isso, ajudou Beckley e finalmente conseguiu abatê-la. Os aviões japoneses estão voltando para atacar, e após derrubar os aviões japoneses, Garrett foi ao cockpit e pediu ao William para pousar o avião, seguindo suas instruções. Eles conseguiram fazer um pouso de emergência. Garrett, Quaid e William
e Beckley finalmente sobreviveram depois de escapar do avião que explodiu, e os soldados japoneses estavam todos mortos. Quaid eventualmente pediu desculpas a Garrett por tê-la deixado. Ele admitiu que tudo que ele precisava era de Garrett e de seu filho. Enquanto Quaid se ajoelhava pretendendo propor casamento a Garrett, a criatura reapareceu repentinamente, agarrando a bolsa contendo o bebê do Quaid. Garrett correu atrás dela e lutou contra a criatura que havia levado seu bebê. Após recuperar o bebê e entregá-lo a Quaid, Garrett perseguiu novamente a criatura, que parecia assustada, e tentou fugir. Após uma luta feroz, Garrett conseguiu derrotar e matar a criatura, enquanto os outros observavam. O bebê estava chorando, mas finalmente se acabou. Então, tudo é finalizado.